Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje nós vamos bater um papo aqui em especial para falar o porquê que as empresas quebram. E para a gente bater esse papo especial, eu trouxe um especialista em finanças empresariais. Senhoras e senhores, com vocês, Vanderleia Trajano. Uma salva de palmas, time! Cadê as palmas, cara? Por favor. Aê! Vanderleia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresenta pra galera aí, fala o que você faz, de onde você vem, seu background, pro povo entender que não pode perder um segundo desse papo, que tá escrito aqui, planejamento financeiro estratégico, mas a gente vai falar por que as empresas quebram. Ok, sou Vanderleia Trajano, tenho mais de 25 anos na área de gestão financeira, gestão administrativa e gestão operacional. Cresci bem baixinho, comecei lá na operação, no chão da fábrica, e fui crescendo, me desenvolvendo, participando de grandes empresas, participando de grandes projetos e a cada dia me especializando. Tenho pós-graduação em controladoria, auditoria e perícia fiscal, gestão empresarial e marketing também. E mais, né? Eu vim de modelos bem diferentes, modelos que me trouxeram grandes desafios, empresas que estavam em seus momentos mais críticos, em déficits orçamentários acumulativos e sem saber o que fazer, na verdadeira escuridão. E atualmente, já trabalhando com pequenas e grandes empresas em Brasília, também me deparei com grandes situações que eu considero de grandes riscos para esses pequenos e médios empresários. E é sobre isso que a gente vai falar. Costumo dizer, brincando, que a Vanderleia, na verdade, é uma enciclopédia. O que a gente quiser saber tem que perguntar para ela, tem que pedir bênção para ela, tem que entender e sugar tudo que puder que essa mulher carrega, porque é algo muito poderoso. A Vanderleia, ela chegou aqui, inclusive, eu pago a Vanderleia para fazer consultoria na minha empresa, para poder ensinar a gente aqui todo esse background, porque assim, a Vanderleia, ela vem de um dos mercados mais complexos que existem, que é o mercado de hotelaria. Cara, hotelaria é loucura, né? Porque às vezes você tem mais de uma pessoa interessada. Você tem o dono do empreendimento, você tem as pessoas, os investidores daquele empreendimento, você tem as pessoas que moram naquele empreendimento, você tem uma série de stakeholders que os interesses são difusos, correto, são diferentes, e você tem que gerir tudo isso e ainda agradar a todos, senão... Exatamente, você falou com poucas palavras tudo isso. É uma complexidade que eu considero um conflito de interesses. Quem é o investidor não está focado em resultado. Quem é condômino ou proprietário de cotas, que é de multipropriedade, está preocupado com custo e com lazer. As grandes bandeiras hoteleiras estão preocupadas com seus FIIs, né? E tem mais outros empreendimentos que têm modelos como o Conde Hotel. Dentro do empreendimento tem o próprio proprietário que acha que é o dono. Então, ele é o dono. Então, ele quer ser tratado como dono. E aí, ele não entende o conflito que é de uma hospitalidade entre o dono e um hotel. Então, tudo isso você tem que lidar. Mas, cada um enxerga as despesas e os custos de forma diferente. É verdade. Um acha o seguinte, eu estou investindo no meu negócio. O outro está dizendo, eu estou gastando no meu negócio. Eu quero rentabilidade. O outro fala, não, eu quero melhorar as condições de moradia e convivência. E sem gastar. E sem tirar dinheiro do meu bolso. Sem tirar dinheiro do bolso. Pode gastar do condomínio, mas não vai tirar dinheiro do meu bolso. Aumento de taxa de condomínio de forma nenhuma. Tudo aumenta, menos a taxa de condomínio. Boa. Vanderleia, já com toda essa experiência, o que faz as empresas quebrarem? Falta de lucro? Falta de lucro, por quê? Porque não sabe gerir recursos. O recurso, ele gera recurso. Então, o empreendedor, ele muitas vezes está focado no seu know-how, naquilo que ele sabe fazer. E ele acredita que para mudar a história da sua empresa, para tornar sua empresa lucrativa, ele precisa apenas de vender seu produto e serviço. Só que quando o dinheiro entra, ele não sabe para onde ele vai. Opa, você falou um ponto importante agora. Eu entendi o que você disse, mas eu vou traduzir isso em outras palavras. Pode, tudo bem. O que quebra uma empresa talvez não seja a falta de lucro. Ele tem lucro, mas às vezes ele não tem caixa. Ele fez uma operação lucrativa, mas esse dinheiro ainda não entrou. Ele está a receber. Também. Só que tem contas a pagar antecipadas aqui, que a gente conhece com algumas pessoas que trabalham com a gente aqui, estão dentro do nosso ecossistema, que você já prestou consultoria, que eu faço mentoria. A gente percebe que a pessoa tem lucratividade, ela toca alguns projetos lucrativos,
mas às vezes está faltando caixa. E aí, se não tem caixa, como é que faz? Aí entra no círculo vicioso, que muitas vezes é tomar dinheiro emprestado para pagar despesa ou antecipar recebíveis, ou criar ainda mais problema dentro da empresa. Você acha que fazer empréstimo dentro do negócio é ruim? Não é ruim, mas você precisa saber qual o objetivo, para quê, qual é o prazo, ter um foco, ter uma estratégia, ter uma visão de negócio. Eu vou tomar emprestado para investir no meu negócio, para aumentar, para crescer, para criar um novo produto, para investir em máquinas, é uma coisa. Agora, você tomar dinheiro emprestado para pagar dívida, você aumenta a dívida e aumenta ainda mais as suas despesas financeiras. E aí você entra no ciclo vicioso e começa a sucatear a empresa. Deixa de fazer o certo para poder pagar os empréstimos. E aí você começa a não entregar o que você verdadeiramente tem que entregar, que é o seu produto e serviço. E aí você começa a pecar, trabalhando com custos errados, reduzindo o custo de forma errada, que a gente chama economia burra, ou até mesmo sucateando a sua empresa, deixando de investir em equipamentos, em máquina, em estrutura, porque você tem que pagar empréstimo. Então entra no ciclo vicioso. E o recurso, se você souber gerir, ele te dá recurso, ele gera recurso. Então você tem que investir o seu lucro para te gerar recurso. Dinheiro faz dinheiro. Exatamente. Dinheiro faz dinheiro. E para você fazer isso, como você faz se você está envolvido na operação, se você está envolvido no seu negócio? E muitas vezes você não tem conhecimento nenhum na gestão financeira. Nenhum. Você mal tem um extrato bancário, ou você tem 20, 30 planilhas. É verdade. Eu conheço empreendimentos, empresas, pequenas empresas ou melhor, que tem uma gama de planilhas de Excel, mas não sabe extrair informação, não sabe extrair dados, não sabe nem o porquê daquela planilha. E não consegue tomar nenhuma medida, não tem tomada de decisão baseada em dados, porque se perdeu diante de tantos números. Então tem aquele que é ausente, que é 100%, não tem nada, e aquele que tem muita planilha, e no final não sabe qual o caminho, não sabe a sua margem de contribuição, não sabe a sua precificação, se está correta, não sabe onde está sendo seus gaps, não sabe onde investir seu recurso, não sabe como gerir seu caixa, o seu ciclo operacional é uma confusão, é uma dificuldade. O que é ciclo operacional? É entradas, saídas e o seu estoque. Como gerir esses três? Você saber vender, saber pagar e saber estocar. Tem uma gestão no caso de produtos. E aí você não sabe controlar esse círculo operacional. O que acontece? Gera-se um saldo negativo. Você falou que muitas vezes você vai na contabilidade, puxa um balancete, que muitos empresários não sabem analisar um balancete. Lá no balancete afirma e declara lucro e você olha para o seu bolso e não tem dinheiro, não tem caixa. Por quê? Você fez uma venda com 10 parcelas para receber, o seu preço não estava correto, não pagou todos os seus custos fixos nem variáveis, no final você não consegue bancar suas despesas. Aí você fala, vendi bastante, mas no final do mês eu não consegui fechar o meu caixa, eu não consegui bater todos os meus resultados, pagar todos os meus fornecedores, todos os meus funcionários, todos os meus credores estão batendo na porta. Sabe uma coisa que eu penso bastante, Vanderlei, e é um mito do empreendedor, é ter medo de pegar dinheiro emprestado. Geralmente, quando um empresário pequeno recorre ao banco, é porque ele já está precisando do dinheiro. E na maioria das vezes, esse é o momento errado de você pegar o dinheiro. Você vai pegar pagando mais caro, uma taxa de juros maior, vai ser no desespero e muito provavelmente você vai fazer isso para poder pagar dívidas. Exatamente. Dinheiro do banco é interessante você pegar quando você quer crescer. Você pode ter o seu, inclusive colocar o seu como garantia. Existem bancos que fazem isso. E aí você consegue uma taxa de juros menor e aí você consegue fazer uma alavancagem financeira. Todas as grandes empresas que existem na face da Terra, em algum momento precisaram se alavancar. O que significa isso? Pegar um dinheiro que não necessariamente estava no seu caixa para bancar o seu processo de crescimento. Muitas empresas brasileiras, como o Nubank, por exemplo, deixou de dar lucro por muito tempo, porque o tempo inteiro ou estava emitindo dívida, ou estava pegando financiamento, ou estava trazendo investidor para poder acelerar o seu crescimento. E qual que é a razão de acelerar o crescimento? Se você não cresce rápido, vem um concorrente, atropela você. Porque você pode ter a melhor ideia do mundo e você pode ter clientes satisfeitos. Outra pessoa vem, copia o que você faz
Simplesmente injeta mais dinheiro para crescer mais rápido e domina o mercado. E aí você vai continuar sempre a vida inteira daquele mesmo tamanhozinho. A gente costuma dizer aqui brincando que o melhor dinheiro do mundo que existe é o DDO. O que é o DDO? É o dinheiro dos outros. Eu amo o DDO. Eu amo o dinheiro dos outros. Eu faço questão de pegar dinheiro dos outros, mesmo tendo dinheiro no meu banco. Já para me acostumar para daqui a pouco fazer um deal muito maior. Recentemente eu fiz uma proposta para uma pessoa. Foi assim, ó, você vai me pagar R$500 mil agora. Eu vou te dar X% da minha lucratividade do que eu tô fazendo aqui. E no final do ano eu tenho o direito de te recomprar essa porcentagem pelo mesmo valor que você pagou. Para a pessoa isso é interessante? Mas o risco dela é praticamente zero. O risco dela é praticamente zero. Porque eu ainda tenho o direito de recomprar ela pelo mesmo valor que ela pagou. Então eu vou estar devolvendo o dinheiro dela. E ela ainda vai ter toda a rentabilidade do que eu estou fazendo, que é muito superior a esse valor de R$500 mil. O que é isso? Recurso gerando recurso. Dinheiro fazendo dinheiro. E eu sem ter que mexer no meu dinheiro. Porque eu vi um cara falando uma vez que eu achei muito interessante. Empresa foi feita para fazer você rico. Empresa foi feita para te deixar rico. Então como é que eu faço para me deixar rico? Eu pego o dinheiro que ela faz, coloco no meu bolso e faço ela gerar mais dinheiro ainda. Ainda que eu precise usar recursos de terceiros. Não tem problema nenhum usar recurso de terceiro. Agora, é para pagar uma dívida? Não, é uma alavancagem. É para fazer mais dinheiro. Vou comprar uma máquina e essa máquina vai me gerar uma rentabilidade X. Vou fazer um evento e esse evento ele tem uma possibilidade de me gerar tanto de recurso, tanto de receita, tanto de faturamento. E aí se deu errado, é o negócio. É o negócio. Muitas vezes você tem que arriscar em um investimento que até possa te trazer prejuízo. Não prejuízo, um déficit. Mas ele é a longo prazo. Hoje você tem um déficit, mas amanhã ele te dá um retorno. Exato. Mas aí se o cara não tem conta, se ele não tem balancete, não tem DRE, se ele não consegue analisar os seus números... E mais, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Retira dinheiro constantemente da empresa para pagar seus assuntos pessoais, seus objetivos pessoais. E aí sucateia a empresa. E aí fala... Porque imagina o seguinte, a pessoa tem condições de tirar da empresa, sei lá, 30 pau, 40 mil por mês para bancar ela, a vida dela, e não tem como, ela não consegue fazer um investimento de R$3 mil em tráfego pago, por exemplo. Ela não investe R$3 mil em marketing, mas ela tira 20, 30 mil para ela. E esse dinheiro que ela está colocando na vida dela não volta. Com certeza. Mas esses 3 mil em marketing pode virar 300. Pode. É uma possibilidade. Não estou dizendo que vai. Só que tá invertido, sabe? Assim, eu tava conversando uma vez com um franqueado meu, batendo um papo com ele, e ele falou bem assim, pô, Vini, acho que eu vou lançar uma BMWzinha. É mesmo, cara? E eu sei os números dele, né? Ele é meu franqueado, então eu sei quantos clientes ele tem, o custo dele, enfim. É mesmo, cara? Eu falei, é. Como é que tu vai fazer pra pagar? Pô, não, vai uma parcelinha de 7 pau, eu dou conta de pagar. Eu falei, verdade, você dá conta de pagar. E quanto é que você tá investindo de marketing? Eu não tô investindo. Eu falei, mas aí a BMW vai voltar, né, esse dinheiro. Não, porque aí se eu comprar essa BMW, o cliente vai me ver chegando na empresa, vai aumentar meu branding, não sei o que e tal. Dos clientes que você tem hoje, quantos até hoje viram qual que é o seu carro? Os que eu fechei foi online, então a BMW vai te ajudar em quê? Não tá na fase de fazer isso. Tá na fase de continuar nutrindo a empresa para a empresa continuar voltando mais dinheiro. Porque a gente vive, o Vanderlei, acho que você vai concordar comigo, a era da internet, a era das facilidades. Então todo mundo quer mostrar que é fácil. Todo mundo quer mostrar que é rico. Todo mundo quer mostrar que, pô, é milionário, que já tá super bem, etc e tal. Muitos vêm com métodos de riqueza, mas ele nem consegue pagar suas dívidas. Pô, faz sentido um negócio desse? Eu odeio isso, eu não gosto disso. Cara, é melhor você jogar o jogo. Óbvio, o marketing digital, ele exige que você jogue um jogo. Ali é um jogo. Você não vai ser 100% você ali, porque não é o propósito isso, tá? Imagina, você tá passando por um problema, você vai lá no Instagram e começa a falar dos seus problemas. Ninguém quer ouvir. Primeiro que quem reclama não prospera. Com certeza. Quem reclama não prospera. As pessoas querem estar ao lado de pessoas de sucesso. Então você tem que demonstrar um pouco isso. Mas não vale a pena, na minha cabeça, você dar um passo maior do que a perna para mostrar aquilo que você ainda não é. Exatamente. Eu acho que vale a pena você dar um passo maior do que a perna com aquilo que vai te trazer retorno de fato.
Isso sim vale a pena você investir. Só que com base em quê, Vanderleia? Qual é o empresário, o pequeno e médio empresário, hoje, que tem a sua visão a curto, longo e médio prazo? Não tem. Que tenha um planejamento, uma visão do seu negócio. O que que você vai ser amanhã? Não tem. Vanderleia, a gente tava conversando ali há pouco. Eu tava contando para você que eu tenho alguns boletos para pagar até dia 14, que dá um total de 300 e cacetada. Mais de 300 mil reais. Eu falando para você. E o que eu te disse? Eu falei, eu tenho a previsão disso. Eu sei que eu tenho que pagar isso. O empresário que ele acorda, ele não sabe o que ele tem que pagar, ele não sabe o que ele tem que receber, ele não sabe nem o que ele tem que fazer. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí ele tá vivendo um favor de Deus. Deus tem sustentado ele até aqui. A cada dia, o amanhã eu vejo amanhã, eu quero ver o hoje, que é o tão conhecido como apagar incêndio. Eu resolvo o leão de hoje, o leão de amanhã eu resolvo amanhã. É assim que os empresários que estão fazendo, infelizmente, estão preocupados no seu hoje, no que vai fazer hoje e preocupado no seu bem-estar. E sucateia a sua empresa e faz com que a sua empresa quebre. Por quê? Não conhece seus números, não faz gestão dos seus recursos e só faz o quê? Investir no seu bel prazer. Perfeito. Vamos lá, Vanderlei. Alguém que não tem organização financeira quer começar a fazer isso agora e a gente vai dar uma aula para essa pessoa aqui, um passo a passo. Algo simples que ele já possa começar a enxergar isso. O que você acha que tem que ser a primeira coisa que esse empresário tem que fazer para começar a se organizar e começar a fazer um planejamento estratégico financeiro? Diagnóstico inicial. Diagnóstico inicial. Como eu estou hoje? Como é que eu estou hoje? Todas as suas dívidas, relacionar todas as suas dívidas, os seus juros, como deve ser pago. Posso dar uma sacada legal? Pode. Começa, por exemplo, com as coisas que você tem que pagar no mês. Começa com isso. Qual é o seu custo desse mês? É a data de cada pagamento. Vou te dar um exemplo que eu fiz aqui, me ajudou bastante no início. Eu criei um grupo de saídas e criei um grupo de entradas. Um grupo no WhatsApp. Tudo que tem para pagar é no grupo de saídas. Tudo que tem para entrar é no grupo de entradas. Grupo no WhatsApp, simples, básico, alguém que não tem controle. Beleza, hoje é dia 10. O que tem para pagar no dia 10? E no dia 11? E no dia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lista tudo. Ali você já vai ter o início de uma clareza, concorda, Vanderlei? Faz a mesma coisa em entradas. O que tem para entrar até dia 31? Isso já vai te dar um pouco mais de clareza. Aí talvez o segundo passo, que é o que você está falando. O que você tem de dívida? Exatamente. De imposto para trás. Isso está dentro do contexto do diagnóstico. Perfeito. É você colocar, realmente, relacionar. Igual se faz, relaciona o nome e o valor, uma planilha simples, tudo que você tem para pagar, tudo que você tem para receber, tudo que você tem de inadimplência, tudo que você tem de devedores, tudo que você tem. Você tem uma planilha dessa? Sim, eu tenho um para pessoa física e para minha empresa. Você acha que a gente consegue disponibilizar para a galera aí essa planilha ou não? Não, agora não vai conseguir, eu não me preparei. É? Mas acho que até lá dá, não dá não? Até soltar? Ou não? A gente vai tentar liberar para vocês aí esse presente especial de uma planilha. Tá bom. E aí, esse é o primeiro. Depois que você analisa, você vai verificar em cada uma delas o que é risco para o seu negócio, o que é desperdício, o que é lucro, o que vai ajudar a alavancar a sua empresa, o que vai ajudar a aumentar a sua receita, o que vai ajudar a melhorar a qualidade do seu produto e todos os gaps que estão levando a sua empresa para baixo. Você vai fazer uma análise crítico do negócio. Depois você começa a implantar metas. O que é metas? Eu quero chegar a X, eu quero chegar a Y. E eu estou nesse ponto A. O que eu vou fazer para chegar para o ponto B? E aí você começa a definir metas para o seu negócio. E aí você começa, a partir do momento que você define as metas, você vai definir as ações. Isso eu vou fazer porque a ação tem que ter data, hora, o responsável por ela, o que tem que ser feito. Tudo de forma clara e transparente. Os passo a passo, quantitativo e qualitativo. Não é tipo em base de eu acho, vai acontecer. Não. Para acontecer, eu preciso de A, B, C, D. Se acontecer o plano A, eu faço isso. Se não acontecer, eu vou para o plano B. E se não acontecer, eu vou para o plano C. O que é isso? Criar cenários.
otimista, pessimista e conservador. E aí você cria todo um planejamento. Também é importante, junto ao planejamento financeiro, você conhecer a sua empresa. De que forma? Você entender qual é o seu propósito, qual a sua missão, qual a sua visão e quais os seus valores. Dentro e o que você quer ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Então você começa a definir metas quantitativas, qualitativas. Definir pessoas, prazos, datas e o que fazer. É o segundo passo. Depois que você tiver essa definição, você vai jogar isso em uma planilha, que é um budget, é um planejamento orçamentário, que você define ele de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, 4, 5. E aí você vai definir como a sua empresa vai crescer, com ações claras e transparentes. É um plano de negócio. Nesse plano de negócio, você vai ter que ter ações que envolvam pessoas, que envolvam recursos, que envolvam tecnologia, que envolva marketing e venda, que envolva gestão financeira, tudo que faz parte da tua gestão tem que estar dentro desse planejamento. E aí você vai definir metas para cada setor. Por quê? Se você não tiver a sua equipe engajada contigo, tudo que você fizer não vai a lugar nenhum, não vai sair de uma gaveta. Então, depois que você esclareceu tudo, colocou tudo detalhado, definiu os gaps, definiu as metas, definiu o orçamento, definir pessoas, o que cada área vai fazer, o que cada área vai ser responsável pela qual fatia. É igual uma pizza. Tem várias fatias, cada uma tem que ser responsável por uma fatia. Eu sempre falei o seguinte, ou melhor, eu vivenciei isso. Quando eu chegava nos empreendimentos que eles estavam em déficit orçamentário, eu fazia tudo isso. Eu tinha o conhecimento do todo, depois eu começava a aplicar as ações, eu envolvia as pessoas. Então, eu fazia reuniões, tanto técnicas como gerenciais e até mesmo motivacionais, definindo para essas pessoas, esclarecendo para essas pessoas o que ela teria que fazer e como ela teria que fazer. Tá. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente virava completamente o jogo. Por quê? As pessoas tinham que participar do processo. Participar do processo. Beleza. Essas reuniões que você fazia com essas pessoas, você tinha um framework no sentido de, olha, a primeira reunião é para ensinar a parte técnica, ou não? A primeira reunião, na verdade, é para definir aqui, para dar uma motivada. Não, a primeira reunião é para X e... Eu tenho um jeito de fazer na minha cabeça aqui, eu queria ouvir você primeiro. Olha, como eu já entrei em vários empreendimentos, de vários modelos, a primeira coisa que eu faço é sentir. Uhum. Sentir é um termômetro. Muito bom. O que esse empreendimento tem de bom e o que esse empreendimento tende a melhorar. Uhum. E aí a primeira atuação é no que ele tende a melhorar. Uhum. Então, o empreendimento é como se fosse, você não vai ao médico e ele vai descobrir o que você tem e vai dar o remédio, o antídoto para a sua doença. Uhum. Então, é assim que eu atuo. Primeiro dá o antídoto, aquilo que está sendo ruim. Por exemplo, se é a tua cultura organizacional que está doentia, tem que trabalhar ela. Uhum. Se é a gestão de recursos que está desenfreada, tem que trabalhar ele. Se é a parte técnica que está faltando... Não, imagina que eu quero engajar os meus funcionários agora nesse planejamento financeiro. Que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiro é cuidar da doença. Não esquece a área financeira nesse primeiro momento. Uhum. Trata a doença. Tem um diagnóstico da doença. Por que minha empresa não cresce? Por que meus colaboradores estão desmotivados? Por que eu não consigo... Porque motivação é algo de cada um. Você não consegue motivar outra pessoa, né? Na verdade, a gente tem que ter atitude e comportamento. Porque motivação, cada um tem a sua. Tem algo que me motiva, que não é o mesmo que motiva você. Então, a empresa ela não vai conseguir motivar todo mundo todo o tempo. O que ela vai fazer com que as pessoas se automotivem buscando os seus próprios sonhos. Certo. E aí, o que acontece? Você descobre o quê? Que muitas vezes as empresas estão sofrendo pela doença da cultura organizacional. Uhum. Os próprios gerentes são tóxicos. E aí ele transmite isso para a equipe. A equipe ela não cresce. Ela só faz o que ela acha que tem que fazer. Ela camufla. Você está vendo, ela está fazendo. Você vira as costas, ela deixa de fazer. Então, por quê? Tem chefe, por exemplo, que se um colaborador der uma sugestão, ele dá Ele corta. Se o colaborador sobressai um pouquinho com relação a ele fala que o colaborador está errado. Por quê? Porque ele não quer que o colaborador sobressaia. Por quê? Por causa do seu ego. Então, muitas vezes, os seus próprios líderes são os doentes, são os tóxicos da sua organização. E aí você pode fazer um trabalho hiper, mega, power. Você pode fazer um trabalho
muito técnico, muito bem elaborado, muito bem cheio de diretrizes, cheio de variáveis. Se você não tiver engajamento, não vai dar certo. O resultado de uma empresa é o somatório do resultado de pessoas. Se pessoas não dão resultado, a empresa também não vai dar resultado. E na maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes, a responsabilidade é do líder. Existe uma diferença muito grande entre o líder e o chefe. O chefe manda, nem sempre as pessoas obedecem. O líder, ele pede, e as pessoas tendem a fazer até mesmo mais do que aquilo que ele pediu. Eu posso acrescentar um pouquinho a mais? Por favor. Olha só. Teve um momento na minha vida como gestora que eu tive que ser líder e que eu tive que ser chefe e que eu tive que ser um pouco de cada um. Por que eu estou dizendo isso? Porque para cada colaborador, se você realmente é um líder, você tem que ser diferente. Você não pode ser a mesma pessoa, ter as mesmas ações e atitudes para 50 pessoas. Porque cada um tem um mundo. Primeiro que você não dá conta nem de liderar 50 pessoas. Começa por aí. Mas eu digo assim, você tem várias, por exemplo, você tem várias empresas, você tem vários CEOs ou vários gerentes, né, departamentais, e você é um CEO, né? Então você chega em cada uma empresa, você pensa assim, eu vou lidar com todos os meus gerentes do mesmo jeito. Eu vou ter as mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Infelizmente, eu fracassei em alguns casos quando eu tinha essa mentalidade. Eu sou assim e eu vou gerir meu negócio assim. Boa. Só que não é assim. Nossa. Muitas vezes você tem que entender. Eu estou exatamente nessa fase. Eu estou exatamente nessa fase. Porque eu já entendi que o que me impede de avançar para o meu próximo nível é o meu jeito. É o meu jeito. Ah, mas é porque eu sou dessa forma. Mas se eu quiser crescer, eu vou precisar ser de uma outra forma. Exatamente. Aí é uma luta interna. É uma luta interna, porque eu vou precisar me melhorar, eu vou precisar quebrar as minhas barreiras. Exemplo, eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa mais reservada, pode não parecer, mas eu sou. Eu não sou de ficar batendo papo, não sei o quê. Não, não sou essa pessoa. Eu estou na fase em que eu preciso ser. Eu preciso sair para tomar um cafezinho. E eu jamais faria isso. Ah, eu vou chamar o fulano para tomar cafezinho comigo? Eu não, ele que é melhor do que eu. Ele que tinha que me chamar. Eu era esse cara. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu sou o cara do cafezinho. Mas eu precisei mudar isso dentro de mim. Porque o que me impede de avançar para a minha próxima fase é a forma que eu sou. Uma vez eu estava conversando com um cara chamado Sérgio Zimmermann, que é CEO o dono da Pets, essas lojas, mega lojas de animais, né? E ele vendeu 30% da empresa dele para um fundo europeu. E ele falou pra gente que demitiu 90% do corpo diretivo. Dos gerentes, dos diretores. Pessoas começaram com ele lá de baixo. Ele demitiu 90%. E eu fiquei encabulado com isso. Falando, pô, por que você fez isso? Pô, a gente começou com você lá do zero. Pô, é simples. Porque existem pessoas que vão te levar do 0 a 200 milhões, que foi o que ele tinha faturado até vender. Outras pessoas vão te tirar de 200 milhões e te levar para 1 bilhão. São coisas diferentes. E essa pessoa de 200, ela não está disposta a pivotar, a se tornar esse cara de 1 bi. E aí, se ele não está disposto a fazer isso, a companhia vai atropelar ele. Ele vai ficar para trás, ele vai acabar sendo demitido. E aí, sabe o que vai acontecer com ele, Vanderlei? Ele vai criar um rancor tão grande no coração dele que ele nunca mais vai poder crescer. Porque ele vai culpar a empresa, ele vai pensar assim, mas eu tirei essa empresa lá de baixo e trouxe até aqui. E agora que a empresa está assim, eu fui mandado... É exatamente por isso que você foi mandado embora. Exatamente. Porque você não estava disposto a amadurecer profissionalmente. E quando acontece que é o próprio dono... Aí o negócio não cresce. Que não quer crescer. Aí o negócio não cresce, aí fica daquele tamanho. Aí ele fica puto porque o negócio não cresce e automaticamente a culpa não é dele. E tem empresário que contrata pessoas para gerir o seu negócio, só que não aceita nada que ela te orienta. Nada. Não, eu sempre fiz assim. Não, eu sempre fui assim. Não. Então, assim, contrata especialista, pessoas que trazem outras experiências comprovadas de outros sucessos empresariais, mas chega no empreendimento, que muitas vezes apostou, né? O empresário chamou ele, falou assim, não, você vai mudar o meu negócio. Só que aí ele começa. Isso, não, você não pode fazer isso. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não vai dar certo. Porque tem funcionário que é assim, né? Você chega no empreendimento,
Você chega no departamento, já vem ele com as novidades. Já sei que nada vai dar certo. Aham. É a mesma coisa que acontece Não, com o isso aí a empresário. gente já fez e não funcionou. A mesma coisa que o empresário. Ele chega, ele começa a boicotar. Não acredito, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então não adianta lidar com essas pessoas. E o líder, ele tem que sentir isso. Porque também apostar naquilo que é um cartucho seco é perda de tempo. Então é melhor trocar. Então, muitas vezes, porque ele tem tantos anos na empresa, porque ele tem muita experiência, porque ele tem a história, ele é um arquivo da empresa. Essas pessoas podem estar acabando. Ele pode ser a maçã podre do seu negócio. E aí, todo mundo que você coloca ali, apodrece. Então, é melhor você tirar aquela maçã podre. Eu gosto de pensar que liderança é você bater meta através de outras pessoas. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que entender sobre gente. Entender sobre gente, primeiro é entender sobre si. E entendendo sobre si, você entende que cada pessoa tem um botão para fazer qualquer tipo de ação. E é como você disse, vai ter gente que eu preciso ser mais duro. Vai ter gente que se eu for duro, eu vou quebrar essa pessoa. Meu objetivo não é quebrar essa pessoa, é melhorá-la. Então, em vez de ser duro, eu preciso botar pressão. Pressão é diferente de dureza. A dureza, às vezes, eu preciso quebrar alguém para poder refazer essa pessoa. Em outros casos, não. Eu vou ter que dar pressão para ficar mole, para poder esticar, para poder ficar do tamanho que eu preciso. E outros, eles são realmente... O combustível dele é o desafio. Exato. Tem colaborador que o combustível dele é desafio. Quanto mais desafio você dá para ele, mais ele te entrega. Você quer ver um exemplo disso? Ele no lugar onde ele só tem que fazer o básico. Você perde aquele colaborador. Isso aí, que é tudo esse pra você. lugar do desafio é majoritariamente o comercial. O comercial da empresa tem que ter desafio e desafio todos os dias. Quer ver um exemplo? Ontem a gente bateu uma meta. E hoje a empresa bancou pizza para todo mundo. Por quê? Bateu a meta ontem. Sabe que horas essa meta de venda foi batida, Vanderleia? 23h49 da noite. Só pode ser da noite, né? 23h49. Entendi. 23h49 o povo tava vendendo ainda. Em casa, no WhatsApp. E tava vendendo. Mas para poder vencer o desafio, não era para comer pizza. Com certeza. Era para vencer o desafio. Então, o comercial ele funciona assim. Imagina se eu faço isso com o meu design. Não. Que é um trabalho criativo. Que ele tem que pensar, abraçar uma árvore, entendeu? Fumar um negócio. Se eu boto pressão nesse cara, o que vai acontecer com ele? Pelo amor de Deus, eu não vou trabalhar aqui, não. Falar. Tem E gestor que ele atua igual para todas as áreas. Pois é, não dá, não tem como. Eu já fui criticado por isso, tá? Eu já fui criticado por isso. Vini, porque você trata diferente fulano. Eu falei, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso tratar diferente. E isso é isonomia. Você sabe que eu vim do direito, eu fui servidor do Superior Tribunal de Justiça, e um dos princípios que a gente estuda é o princípio da isonomia, que significa tratar os iguais de maneira igual e os desiguais diferentemente na medida das suas desigualdades. Então, se aquela pessoa e aquela área é uma área mais de criação, de criatividade, eu não consigo impor o mesmo desafio em relação ao meu comercial. Se eu botar um desafio nessa área, sabe o que vai acontecer? Pifa. Eu te dou outro exemplo. Você pega uma pessoa que é 100% financeiro, trabalha com números e ele coloca ele na área comercial. Ele vai ser excelente. Não. Ele vai acabar com a sua área. Porque ele vai estar muito... Porque, como diz você, o comercial ele é mais agressivo, ele é mais sonhador, ele arrisca mais. Quem é mais exata é mais conservador. Toma decisões mais baseadas em dados. Então, um financeiro não pode ir para a área comercial. Não pode. E o comercial também não pode ir para a área financeira, que ele se perde. Total. Então, assim, tem perfis e perfis para cada área. E você, como líder, tem que saber. Porque você está com uma pessoa de um perfil em uma área errada, você não está só prejudicando essa pessoa, você está prejudicando a sua empresa. Totalmente. Porque gente também gera recursos. A única coisa que gera recurso é gente. Porque eu disse também no início que o recurso gera recurso. Verdade. Aí eu estou completando. É verdade. O recurso, ele gera recurso. É gente verdade. também gera recurso para sua empresa. Verdade. E aí, você precisa fazer o quê? Deixar que essas pessoas gerem recurso. Porque tem muitos que não deixam. E tem muitos que realmente boicotam. Né? E como você disse, muitas vezes você está com pessoas porque você acha assim, essa pessoa é de confiança minha. Ou então essa pessoa me conta tudo que está acontecendo dentro do escritório.
E você não sabe que é essa pessoa que está te levando para baixo. Olha só. Como é que faz para identificar isso? É simples. Se essa pessoa fala de todo mundo, ela fala de você e fala da sua empresa. Eita ferro. Essa foi boa. Mas é verdade. Essa foi boa. Deixa eu te explicar como é que eu cheguei no empreendimento. Eu falo empreendimento porque, né, cada um tem seu modelo de negócio. E lá, um problema da cultura organizacional tóxica era fofocas e mentiras. Uhum. Então, quando eu cheguei, estava doentio. Tá? E aí, o que aconteceu? Entrava a gerente de RH para falar mal de outro gerente. Aí, o que eu fiz? Aguarda um momentinho. Aí eu entrava no computador e falava, fulano, entra aqui na sala. Aí a pessoa entrava, eu falo assim, repete tudo que você falou para mim, ou melhor, continue falando. Eu gostaria que essa pessoa escutasse. Aí a gerente começou a chorar e saiu da sala. E aí eu comecei, todos que traziam fofoca, eu trazia a pessoa que não estava presente para ouvir. E comecei. Falei, se você está falando para mim sobre ela, ela é a primeira pessoa que tem que saber a respeito. Porque como ela vai ter o direito de defesa? Se você não está dando o direito dela se defender. Eu já tive esse problema lá no início da minha carreira. Eu estava em um dos empreendimentos e o tempo todo surgia coisas, situações, palavras ditas que não foram ditas por mim. Uhum. E eu começava a ver o comportamento das pessoas. As pessoas tendo um comportamento diferenciado, se afastando de mim. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí, uma pessoa desse grupo me encontrou fora do hotel, fora da empresa. E a gente bateu papo. E ela começou a dizer, Wanderlei, eu não consigo entender. As pessoas dizem X, Y, Z de você, e eu chego até você, você faz A, B e C. Aí eu vou de novo, saio numa roda de amigos, no almoço, aí vem outro alfabeto. Aí eu chego, você faz outro alfabeto. O que eles falam não condiz com o teu comportamento. E aí eu falei assim, o pior de tudo é que eles não me dão o direito de defesa. Uhum. Porque eu não sei o que está acontecendo. Uhum. Então, eu não gosto quando isso acontece. Eu, como gestora, não permito. Mas aí, vamos lá. Doeu na pele. Vamos lá. Eu vou pensar agora e fazendo um pouco do advogado do diabo. Do outro lado. Uhum. O empresário, às vezes, ele vai olhar isso de uma forma diferente. Como é que ele vai olhar isso? Você tá me trazendo a fofoca do Thiago. Tá me contando o que o Thiago fez na minha ausência. Na maioria das vezes, o empresário vai olhar para isso e vai falar bem assim, opa, peraí, a Wanderlei é o meu olho, são os meus olhos. A Wanderlei são os meus olhos na minha ausência. Então significa que você não tem processos, não tem métodos e não tem como avaliar a sua equipe. Você precisa de uma pessoa para te dizer o que está acontecendo na tua empresa. Anotou essa aí, empresário, não? Cacetada. Essa e outra foi coisa, lapada. Se realmente essa pessoa está olhando e está sendo seus olhos, o que ela está fazendo? Não tá fazendo nada, né? Nossa! Eu acho que já podia acabar aqui. Esse podcast já valeu, já, só com essa lapada da Wanderlei agora. Verdade. Muito bom. Toda empresa que tem seus processos claros e transparentes não depende de uma segunda pessoa para mostrar onde está certo ou errado. Você tem como avaliar seus gaps, avaliar suas metas, ter seus índices em todas as áreas, não é só financeira, em marketing, gestão de pessoas, na parte de cultural, na parte de RH, tudo. Você tem como avaliar se a sua empresa está no caminho certo. E para isso você precisa de processos claros, operacionais, porque também não adianta você criar um processo que ninguém faz, que é super difícil, processos simples, claros e transparentes. Você tem como medir se ele está dentro ou fora do caminho. Então você não precisa de pessoas de BBB, de uma câmara escondida para te dizer o que você tem que fazer. E outra você sabe uma coisa que resume o que você está falando? Uma frase bem bonitinha que diz assim, ó, quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Exatamente. Eu fui tesoureira por um bom tempo, da rede Blue Tree. E a gente escutava naquela época muita coisa sobre, até hoje, né, que é usar o colaborador, usar a família do colaborador para extorquir a empresa. E eu tinha meu filho. Antes de você contar essa história, deixa eu só fazer um parênteses. Tá. Complementando um pouco do que você falou, que você corta logo a fofoca, você acaba logo com tudo isso. Eu aprendi uma época que o meu posicionamento diante de situações como essa poderia ser diferente.
Todas as vezes que alguém vem me falar sobre alguém que principalmente estava falando de mim, eu sempre faço uma pergunta que para mim é fundamental. Qual? E o que você fez quando a pessoa falou isso? Porque não é sobre o que estão falando. Se você está me trazendo é porque você é meu amigo, porque você me defende, e o que você fez para me defender? Se você não fez nada, você significa que você foi cúmplice. E o pior, você tá sendo um traíra que tá vindo contar pra mim, inclusive. E muitas vezes falou mal também. Só que ele Concordou. só conta aquilo. Ele só conta metade da Ele história. só conta aquilo que é conveniente a ele. Exatamente. E que ele sabe que você vai ouvir. Porque essas pessoas só vai dizer o que você quer ouvir. A gente pode chamar esse funcionário de funcionário... BBB? BBB? Big Brother? Funcionário BBB. Oh. Mas não é bom, bonito e barato. Não, ele não é bom. É biscoiteiro. Não... tá. Vamos lá. Ele é bom nisso. Biscoiteiro, bagunceiro e boboqueiro. Boboqueiro. E ele faz boicote. E faz boicote, verdade. Exatamente. É verdade. E outra coisa, é muito mais importante você ter pessoas que entendam do seu negócio, que entendam dos seus funcionários. Para que você quer que ele entenda que esse funcionário A, B, C está fazendo alguma coisa? Ele tem que entender do negócio, de como fazer para alavancar teu negócio. Não está preocupado se o teu funcionário entrou 5 horas, se saiu 6 horas, para isso você tem relógio de ponto. Não está preocupado se ele está namorando com o João, com o Antônio, com a Maria. Não está preocupado se ele está usando alguma coisa que não devia usar. E eu acho que isso é fora de foco. O foco dele, ele não foi contratado para isso. Ele é um funcionário caro. Total. Para ficar fazendo fofoca? Verdade. Você precisa disso para você gerir seu negócio? Não. Na verdade, isso aí é realmente perda de foco. Perda de foco. Se você começa a entrar nesses pormenores, porque eu acho... Aí é uma pergunta que eu te faço. É impossível não ter fofoca na empresa? Mas você tem que saber até onde essa fofoca vai trazer benefícios ou não para você, para seu negócio. Penso, assim, são relações humanas. Isso. É muito difícil você manter só assunto trabalho dentro desse quadradinho aqui. As pessoas vão trazer coisas de fora. Fomentar a fofoca. Você não pode fomentar a fofoca. Eu acho que em alguns pontos você tem que entrar na vida pessoal da pessoa, até para apertar aquele botão que ela precisa para poder avançar. Quantas vezes eu já identifiquei uma pessoa que está com baixa energia na empresa e que o problema não estava na empresa, estava em outro lado. Estava na vida pessoal. Mas aí é você ia ser funcionário, perfeito, analisando ele. Não você sabendo dele por meio de outro funcionário. Sabe o que eu percebo uma coisa como líder? Que na grande maioria das vezes você ganha as pessoas, não é nem na parte profissional. É daquilo que não é relacionado ao trabalho. É você conseguindo passar para a pessoa a visão de mundo que você tem, que ela precisa ter para a fase que ela existe. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava passando um momento muito difícil, muito delicado. Eu tinha praticamente orado a noite inteira. Fiz uma boa maquiagem e fui trabalhar. Na hora que eu entrei na sala, chegou um colaborador e falou: eu preciso falar muito com você. E ele chorou na minha frente, contou a vida dele, o problema que ele estava passando. Eu tive que engolir o meu choro para ouvir o choro dele. Isso é o líder. Isso é o líder. E mais, trazer ele, né, levantar ele, trazer, mostrar para ele o que ele poderia trazer com aquilo tudo. Você motivou ele sem estar motivado. E eu só, se segurando. E eu falei, gente, depois eu olhei para mim e falei, como eu consegui isso? Eu vou te explicar. O momento que você mais se motiva é quando você está motivando o outro. Isso é o princípio de servir. Exatamente. Então, o momento que eu mais tenho energia é quando eu estou dando a minha energia para o outro. O momento que eu mais tenho motivação é quando eu estou motivando outras pessoas. Eu cheguei oco. Cheguei aquele oco. E saí diferente daquela reunião. Vanderlei, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho enfrentado um grande inimigo há aproximadamente 33 anos. Esse inimigo se chama Vinícius. Sou eu mesmo, meu inimigo. Porque existem dias que eu chego na empresa e o meu motivacional é zero. Zero. Eu não tô afim nem de entrar. De verdade, sendo bem honesto. Eu paro o carro, subo o elevador, entro nessa sala, tenho que dar um treinamento para pessoas que estão esperando eu dar alguma palavra. E eu não tenho palavra nenhuma. É só abrir a boca. É sem vontade. Quando eu abro a boca, adivinha o que acontece? Explode. Essa vontade aparece. Explosão. Porque existe, eu não sei se você quer chamar, nada científico, mas eu acredito que existe
uma promessa divina, um princípio divino relacionado ao servir. Quando você serve, você ganha superpoderes. Você consegue encontrar recursos que você nem sabia que existia dentro de você. Você consegue colocar para fora tesouros que nem você sabia que existia dentro de você. Porque você está servindo. Exatamente. Essa é a principal função do líder, servir. E para você servir, você não tem que se adaptar você a ele. É ele, ou melhor, ele a você, é você a ele, deixa eu corrigir. Exato. Então você tem que saber o seguinte, como eu vou lidar com ele? E não assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E quem quiser me aceite assim. Repete, por favor, isso aí. Acho que ficou muito bom isso. Repete, mais uma vez. Você viu tanta importância que eu gostei. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E você me aceite porque eu sou assim. Eu não sei se eu falei nas mesmas palavras, mas é o mesmo contexto. E sendo dessa forma vai dar certo? Não. Existem líderes e chefes que atuam exatamente nesse formato. E que dão certo. Até um determinado ponto. Para ele avançar para um próximo nível na vida dele, na empresa, no profissionalismo dele, adivinha só, vai ter que quebrar isso. Eu já vi uma reportagem, eu não lembro, não sei se foi da revista Você S.A., que falava que muitas pessoas, muitos funcionários saíam das empresas, não é por causa de salário, não é por causa do seu trabalho em si, mas por quê? Por causa dos chefes, mal líderes, que fazem com que a sua equipe adoeça, que a sua equipe peque, que a sua equipe faça muita, não se sinta que faz parte do seu negócio. E aí você fica muito preocupado com outras coisas. Aí voltando àquela pergunta bem no início, o que você faz primeiro? Muitas vezes, para você aplicar uma gestão financeira numa equipe que está doente, não só um planejamento financeiro, qualquer planejamento, seja ele comercial, seja ele de crescimento, se a sua equipe está doente. Então, eu não iria hoje, se eu chegar no empreendimento e achar a equipe doente, já injetar a meta, injetar isso, injetar um plano, ser bastante técnica. Primeiro você tem que ganhar as pessoas. Eu ia primeiro trabalhar a cultura organizacional da empresa, eu ia ver os cânceres, eu ia retirar as doenças. Boa. E aí sim, depois que a minha equipe começasse a virar o jogo, aí eu vinha com outra estratégia. Entendeu? Aquela mesma história. Você tá com uma massa pronta, mas só que você tem que acrescentar ingrediente. Se a massa não tiver 100% pronta, o que vai acontecer com os ingredientes? Você vai perder a massa. A massa ela tem que estar pronta, preparada para receber. Então é igual à equipe. A equipe tem que estar pronta, preparada para receber. E entender que nem todo mundo vai continuar com você. Também. É a hora onde você vai ser seletivo. E de quanto em quanto tempo a empresa tem que fazer isso, Vanderlei? Olha, é um aprendizado contínuo. Não existe prazo nem data. Você está sentindo que a tua empresa está adoecendo, você tem que correr atrás. Sabe o que eu percebo? Existem setores. Também. Dentro do meu negócio existem setores. Às vezes o comercial está doente. Às vezes o financeiro está doente. Exatamente. Às vezes não vai ser nem um comercial nem um financeiro, vai ser operações. Às vezes sou eu. Às vezes sou eu. O dono, o empresário. Exato. Eu gosto de dizer que a empresa tem o ritmo do dono. Tem o ritmo do dono. É um corpo. É o ritmo do dono porque se o dono corre, os funcionários andam. Se o dono anda, os funcionários sentam. Se o dono senta, os funcionários deitam. Toda energia ela é cascateada. Começa de quem está no topo. Às vezes essa energia ela para em determinado ponto, mas você percebe quando a energia para, porque aquilo para de fluir. Então você tem que trocar quem está na ponta dessa energia, porque não está dando conta de deixar a energia continuar fluindo. E aí por que não dá conta de deixar a energia fluindo? Porque eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou morrer assim. E dizem que é o síndrome da Gabriela, né? É, exato. Eu tive uma experiência. Peraí, que o negócio aqui tá caindo. Eu tive uma experiência, uma grande líder. Não vou falar o nome dela aqui porque o assunto é meio delicado. E essa grande líder, ela tinha uma visão estratégica do negócio fantástica, mas assim, extraordinária, que ela trazia uma grande experiência internacional.
E aí ela começou a crescer, 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 e ela começou a colocar, né, pessoas responsáveis para cada empreendimento. Só que ela deixou escapar. E não, as pessoas começaram a colocar a sua própria metodologia, a sua própria ideologia na empresa. E aí saiu do contexto, ou melhor, saiu do objetivo principal que ela tinha. E aí eu trabalhei nesse empreendimento e ela veio dar uma palestra para gente. Então, assim, o que aconteceu no meio da palestra? Os colaboradores começaram um a olhar para o outro. Porque aquela empresa que ela falava, que ela sentia, que ela vivenciava, não era a empresa que nós vivíamos. Ou melhor, que nós vivenciávamos. Era outra cultura organizacional, era outro modelo organizacional e não entregava o que ela estava entregando. Então, é aquele outro cuidado. Muitas vezes você está sei lá, seu guarda-chuva. Só que você está tão longe da tua empresa que você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. E você está acreditando muito em profissionais que, de repente, não sei, você, por algum motivo ou outro, você teve afinidade com ele e deixou ele cuidando do seu negócio. E ele está adoecendo o seu negócio. E você está com a expectativa, com o nível de conhecimento, com o nível de... Você tem um objetivo maior. E esse objetivo não tá no chão da fábrica. Então, você, como empresário, você também tem que entender. Quando você começa a crescer muito, e você começa a entregar muito na mão dos outros, sabe? Você começa a se perder. E, mais uma vez, entra na questão dos processos, de ter tudo muito mais transparente, claro, para você poder ter métricas quantitativas e qualitativas, para você medir o seu negócio. Quando você não tem esse termômetro para você medir o seu negócio, você está na mão, o jogo, são outras pessoas que estão jogando o jogo. Sobre esse assunto, eu tenho um pensamento muito claro. Você precisa de uma meta, saber onde você vai chegar. Você precisa de um método, que é a forma que você chega lá. E você precisa de uma métrica para saber se você está próximo ou você está distante com o método que você está utilizando. Se você junta essas três coisas aqui, você consegue definir qualquer área da sua empresa se está saudável ou se não está saudável. Aí você não é refém também das pessoas. Exatamente. As pessoas geram recurso, mas você não pode ser refém delas. Melhor do que isso, você revela as pessoas. Você revela as pessoas. Sim. Porque ali você vai conseguir identificar claramente. Porque no final do dia, os números não mentem. Não. Os números não mentem. E pode ser em qualquer área. Pode ser no comercial, pode ser no marketing, pode ser no financeiro, pode ser no RH, pode ser em operações, pode ser em qualquer área. No final do dia, os números não mentem. E ninguém numa empresa, até onde eu sei, é pago por esforço. Ah, mas eu estou me esforçando tanto. Então tá errado. Porque o resultado é uma consequência de algo que flui. Se você está se esforçando é porque não está fluindo. Se não está fluindo é porque você não domina. Se você não domina, você não deveria estar ali. Mas eu estou trabalhando demais. Quem disse que precisa disso? Posso te dar outro exemplo? Só para concluir o raciocínio. O que eu penso sobre isso? Ninguém dentro da empresa é pago por esforço. Todo mundo tem que ser pago por resultado. E quem paga o seu salário da empresa é você. E, inclusive, se você paga o seu salário mais do que a empresa te paga, o mercado reconhece isso e tenta te puxar para outro lugar. Então, nunca o funcionário está fazendo para a empresa, ele está fazendo para ele. Com certeza. Então, quem paga o seu salário é o próprio funcionário paga o seu salário. Se ele está fazendo mais, se ele está entregando mais e a empresa não reconhece, o mercado vai reconhecer e vai levá-lo. E está tudo bem, está tudo certo. Tá, mas voltando no esforço, também focado um pouco para o lado da empresa. Você focou o lado do colaborador, do funcionário. Também tem empresas que exigem muito e não oferecem o que realmente precisa. Eu vou citar um exemplo de um filme que eu assisti, que era sobre vários médicos. Era um hospital. Não estou lembrado o nome agora do filme, porque já faz tempo. Só lembro desse fato. Esses médicos, eles estavam no auge de livros, de tese, eram considerados assim, vamos ler, os top. E aí colocaram todos eles dentro de um avião. Tinha um lá que até se considerava Deus, porque ele achou tinha uma doença que não tinha cura e ele achou a cura, né? Achou como curar aquela doença. Então eles eram assim, muito cheios de egos, porque eles eram considerados mesmo os best-sellers da medicina. Colocaram todos eles dentro de um avião. Esse é um filme americano, uma série americana. E esse avião caiu numa ilha. Quando caiu numa ilha, tudo que eles levaram de equipamento
com certeza, né? Perdeu. Se perdeu. Uns cortaram a perna, cada um estava em uma situação. Aí o que eles perceberam? Que com a inteligência deles, eles não poderiam curar, porque faltava equipamento, faltava estrutura, faltava toda aquela parte, aqueles aparatos, não sei se o nome é esse, tudo aquilo que para ele cuidar do doente. Não adiantava ter só a inteligência, ser os mais especialistas da área. Então morriam por causa de um dedo que cortou, e eles não tinham instrumento. O que eu quero dizer? Muitas vezes você pode contratar um profissional super inteligente, profissional com várias técnicas, com vários conhecimentos, mas ele chega na empresa e ele não tem estrutura para entregar o que ele tem que entregar. Porque muitas vezes você não tem dinheiro e você não consegue dar um simples computador que seja mais avançado para que ele possa trabalhar. Um simples instrumento. Você tem um restaurante e ele está fazendo um tipo de prato num fogão simples, que ele precisava de outros equipamentos. Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes não basta a pessoa saber, ter conhecimento, se a empresa não dar uma condição para que ela possa trabalhar. E muitas vezes você perde o colaborador por isso, porque ele se esforça muito para entregar diante do recurso que ele tem hoje, que é precário, que é obsoleto, que está fora do mercado, ele esforça muita energia para te entregar e você ainda não fica satisfeito. Você vai perder esse colaborador. Porque muitas vezes você está tendo um foco, ele está gastando energia em algo que não era para gastar. Você conseguiu entender o que eu quero passar? Perfeito. Então, muitas vezes, você exige muito do colaborador, mas você não entrega o que ele precisa. Perfeito. Não entrega a parte técnica, a parte de instrumental, a parte de às vezes, Wanderlei, o empresário ele não entrega, não é nem porque ele não quer entregar. É porque ele não sabe o que precisa. Não só isso, ele não tem, ou não tem recurso para investir na empresa, como ele vai investir em novas tecnologias, novos equipamentos, ele não tem recurso, ou simplesmente ele não acredita. Aí vem um ponto que é um alinhamento, é uma conversa. O que você precisa para gerar esse resultado aqui? Eu preciso de XPTO. XPTO não dá, só dá X. Se eu te entregar X, o que você me entrega? Se você me entregar X, eu te entrego Y. Não dá para fazer tudo isso, mas dá para fazer pelo menos essa parte. Então, esse diálogo, esse ajuste, esse alinhamento de expectativa, Wanderlei, eu já vi várias vezes o colaborador não entregando mais resultado porque o colaborador não sabe a expectativa que o empresário tem. Também tem isso. Ele não diz na o que cabeça do empresário, ele quer um negócio assim, mas você é assim, eu espero que você faça isso. Mas o funcionário não vê isso. Ele acha que é óbvio. E às vezes o que falta é o quê? Não é tecnologia, não é equipamento, não é aparato. Na verdade é alinhamento de expectativa. Também isso é muito importante. Já aconteceu também, eu já presenciei outras pessoas que são demitidas e não sabem nem por que. Eu costumo dizer o seguinte, se o seu funcionário foi pego de surpresa na hora da demissão, você falhou como gestor. Com certeza. Você falhou como líder. O cara nem sabia que estava indo mal, na cabeça dele estava tudo ótimo. Não, por quê? Porque eu estou sendo pago para fazer o que eu faço. Exatamente. E aí o empresário, o gestor, o líder está ali bufando. Não é possível, meu Deus, já mandei ele fazer isso tantas vezes, etc e tal. Teve uma vez, Wanderlei, que eu tive uma conversa com uma colaboradora minha, que essa conversa me marcou como líder, me marcou como gestor. Porque eu nunca tinha tido essa conversa antes com essa minha colaboradora e com nenhuma outra. Eu compilei todos os dados de performance dessa funcionária. Eu analisei, eu já vinha super insatisfeito, mas eu deixei a minha emoção de lado e fui para a razão. Vamos para a razão. Compilei todos os dados financeiros e apresentei para ela. No caso, era uma pessoa relacionada a vendas. Eu falei, olha, do período tal até o período tal, você voou. Você, decolou. Seus resultados foram incríveis, extraordinários. Agora, do período tal para cá, parece que você é outra pessoa. Eu não consigo mais nem te reconhecer. E eu não falo no aspecto pessoal, porque eu gosto de você, a gente tem uma relação super boa. Mas olha comigo esses números aqui, Olha o mês tal, mês tal, mês tal, mês tal, mês tal. Eu demorei para ter essa conversa com ela. E eu falei, olha, se esse resultado se mantiver dessa forma, eu não consigo te manter na empresa.
Eu não consigo te manter na empresa porque o resultado não faz diferença para a empresa. É melhor fechar a empresa, então, se for para continuar dessa forma. E de verdade, tá acontecendo alguma coisa pessoal que eu não sei, porque pode, poxa. Uhum. Às vezes a pessoa tá com uma depressão lá, por N razões, N motivos, e eu não tô nem sabendo. Falou, não tá acontecendo nada. Eu falei, então eu não consigo entender porque que esses resultados são assim. Eu tô tendo essa conversa contigo aqui numa boa. E eu quero te dizer o seguinte: se mês que vem os resultados continuarem dessa forma, a gente vai andar por caminhos separados. Eu vou demitir você, gosto de você, desejo muita sorte e tá tudo certo, porque eu não aguento mais viver dessa forma, ter esse tipo de resultado, porque isso reflete em várias outras pessoas. Foi uma conversa franca, 100% aberta, 100% profissional, sem nenhum rancor pessoal. O óbvio que precisava ser dito. O óbvio que precisava ser dito. Com esse resultado, você nem se paga. E quem é que se paga? O funcionário. Então, se manter dessa forma, a gente encerra por aqui. Eu te desejo sorte. Resumindo, no mês seguinte, outra pessoa. Ela começou a dar muito resultado. Ela começou a vender de uma forma que ela nunca nem tinha vendido antes. Só para você ter ideia. Então, assim, às vezes o que falta de fato é um alinhamento do empresário com o colaborador. Você não fala para a pessoa qual é a sua expectativa. Você não coloca sobre ela uma missão para ela poder seguir, para ela poder cumprir, para ela poder honrar. E aí, se você não tem nada disso, você vai tocando sua equipe totalmente à deriva. Para pensar comigo, empresário, com quem você precisa ter uma conversa definitiva. E o que é uma conversa definitiva? Olha, daqui para frente, se não acontecer isso, isso e isso, a gente encerra. Daqui para frente, se acontecer isso, isso e isso, você é promovido. Porque também tem essa. Às vezes, o que falta para sua empresa crescer é você começar a promover pessoas do seu time. Mas a promoção ela tem que ser conquistada. Então cria critério. Olha, se você alcançar isso, isso e isso em números, em produtividade, em gerenciamento, em organização, você vai ser promovido. Se você não atingir nada disso, não tem como eu te promover, eu vou ter que buscar uma pessoa do mercado. Você deu a oportunidade, você não promoveu ainda, porque às vezes você promove uma pessoa e para voltar ela é difícil. E você está honrando quem está na sua casa. Então você vai crescendo, você vai melhorando, você vai otimizando, você vai gerindo melhor as pessoas que estão fazendo parte do seu time. Então, às vezes, Wanderleia, o que falta para o empresário é isso. É um alinhamento de expectativa. Alinhamento, expectativa e feedback. Falando um pouco sobre isso, sobre um livro, que eu sou autora, que é o PPM, Promoção do Seu Potencial Máximo, tem uma das etapas que é o feedback. Ele é muito importante, não só para você dar ao seu colaborador, como para você ouvir do seu colaborador. Porque através disso você também alinha suas expectativas e alinha a expectativa da sua equipe. Então, isso que você está falando faz parte realmente de um verdadeiro líder. Dar e receber feedback. E através disso, você melhora bastante. Eu vou te dar um exemplo com relação a mim. Eu venho me modelando como líder há muito tempo. E o que fez eu começar a pensar nas minhas atitudes, no meu comportamento, foi uma autocrítica e um feedback. E a partir daí, eu comecei a solicitar feedbacks. Porque muitas vezes eu não estava enxergando aquilo que eu estava transmitindo. Porque palavras são ditas, mas muitas vezes como ela chegou, como ela foi ouvida, né? Como a pessoa entendeu o que você passou. Então, eu comecei também a fazer a avaliação, que a gente fala em RH, que é a 360, não só dar feedback, como para pedir feedback. E eu te digo, dói. Dói. Eu já tive momentos assim que eu falava, gente, eu não acredito que é isso que eu estou passando, que essa é a mensagem que está chegando lá, porque não é a mensagem que saiu daqui. Então, ouvir também feedback, sabe, é uma autocrítica, autoavaliação, autoconhecimento, tudo isso te traz a um ponto de encontro com você mesmo. Isso é muito importante para a sua liderança. Aí você fala, o que tem a ver isso tudo com a área financeira? Muita coisa a ver. Porque através disso você tem como também transmitir esses valores para a tua empresa, que você é uma empresa que foca em resultado, que foca em recursos, que foca em trabalhar melhor o que ela tem, que pode entregar e que pode
beneficiar não só a empresa como o colaborador, porque se a empresa está faturando, o colaborador também é beneficiado com várias ações. E aí, você trazendo isso dentro da sua empresa, trazendo esse momento, você e seu colaborador, você e sua equipe, alinhando expectativa, tendo seus processos bem alinhados, eliminando essas doenças, né, esses fofoqueiros, como é que se chama aí, o BBB? Deu o nome aí para ele. Isso não vai fazer você ter uma boa gestão, vai simplesmente afundar e tornar a tua empresa cada vez mais tóxica. Muito bom. Pessoal, olha só, Vanderlei vai estar conosco no Acelera Empresas e Negócios, é uma figurinha carimbada aqui do nosso ecossistema. Você já percebeu que ela domina muito, vai ter uma apresentação lá e você pode inclusive seguir a Vanderlei nas redes sociais dela, manda uma mensagem para ela, faz um trabalho de consultoria que é impecável, vale super a pena você bater um papo com ela. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais, Vanderlei? No Instagram, WT Vanderleia Trajano Oficial. Tem o Vanderleia Trajano no LinkedIn, que também tem bastante artigos, e tem meu site, que é WT Vanderleia Trajano. Todos, Vanderleia Trajano você me acha, né? Se fosse para deixar um último recado para a galera aí, Vanderlei, para o empresário, qual recado você deixaria? Eu acho que é o seguinte, não adianta você querer colher novos frutos se você continua plantando a mesma semente. Uau, muito bom, muito bom. Eu lembrei de uma frase do Einstein que dizia o seguinte: insanidade é você querer colher resultados diferentes, sendo que fez exatamente a mesma coisa. Isso é verdadeiramente insanidade. Faça coisas diferentes para ter resultado diferente. E assuma risco. Para crescer. Exatamente. Dê um passo maior do que a perna. Exatamente. Aqui a gente defende o passo maior do que a perna. E às vezes vai dar errado. E tá tudo bem, você não vai morrer. E às vezes o dar errado é que vai fazer com que dê certo. Quem não erra é porque continua fazendo a mesma coisa. Boa. Vanderlei. Muito obrigado. Encerramos por aqui mais um papo com o Vanderlei Trajano. Se você curtiu, deixa seu like. Manda uma fotinha pra gente aqui da transmissão. Conta pra gente o que você achou. Deixa seu comentário e a gente vai deixar uma planilha aqui na descrição para você baixar, começar a organizar a sua empresa para fazer um planejamento estratégico financeiro. Beijo no seu coração, tamo junto, ó. Até o topo. Obrigada, Vinícius, por essa oportunidade. Sempre estar aqui realmente me faz sentir que eu posso servir, que eu posso doar os meus conhecimentos. Compartilhar com você esse momento, para mim, sempre está sendo maravilhoso. Obrigada. Coisa boa, coisa boa. Tamo junto, tamo junto. É só o começo. Bora. Bora. Acelerar. Acelera.